Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Caroline, como vai? Eu vou bem, e você? Eu estou mais ou menos bem, eu estou convidada, Ah, sinto muito. infelizmente. Depois de 3 anos quase sem pegar a Covid, peguei agora. Agora E foi como, meu turno. puxa, e como que você tá se sentindo? Bem, sintomas muito leves, estou hiper vacinada, tomei 4 doses da vacina da Covid, uma dose de influenza, e então estou quase passando despercebido, só à noite um pouco de tosse seca. Mas durante o dia passo muito bem e saturação ótima, sem dor, sem febre, Que bom, praticamente não sinto nada, graças a que Deus. bom. Agora, claro que os sintomas não, os efeitos colaterais sempre vêm, né? Perda de olfato, sentindo pouquíssimo cheiro Nossa, e sentindo a comida com um sabor diferente, sabe? Mexeu também com o paladar. E garganta um pouquinho assim, ruizinha. Mas, no nossa, mais, não sinto febre, não sinto dor, não sinto dores no corpo, não sinto nada disso. ainda bem. Sabe que eu tô comentando assim, eu moro em São Paulo, né? Eu tô aqui, e a gente Uhum. tá num momento agora que em qualquer lugar que eu entre tem alguém convidado, assim, online, né? Então, eu acompanho turmas online, toda turma tem alguém convidado. É, No trabalho do meu marido tem gente convidada, no meu prédio tem gente é. convidada, na Voltou com força. faculdade tá voltando assim bem rápido. Voltou Então, com força. Agora, quem está vacinado está passando bem, né, pelo processo, mas voltou, é uma onda mesmo, né? Uma onda mesmo. Eu estou no sim, Centro-Oeste, né? Estou em Brasília. E aqui no Centro-Oeste, o aumento, acho que foi de 500% em 15 dias. Um absurdo desse, assim, um caramba. número gigantesco. E foi isso mesmo, né? Eu usei máscara há 3 anos, resolvi tirar agora, achando que já podia tirar, que estava tudo bem. Comecei a participar de reuniões sociais, almoços e tudo mais, restaurantes sem máscara. Pronto, numa dessas, Eu tô bem Covid. apavorada, porque eu sou imunossuprimida, então eu tô preocupada. Mas eu Eu peguei sou esse também, ano. Você também? Dá um abraço por eu sou também. medicamento? Eu sou porque estou num tratamento de câncer de mama, né? Tratamento de câncer de mama desde o início do ano, né? Estou muito bem também, com um ótimo prognóstico aí para o futuro. Já passei pela rádio, por tudo, né? E agora estou na hormonioterapia, que é um remédio que eu tomo diariamente. Só que depois de 3 anos sem máscara, né? Eu vi que realmente estava tudo bem, assim, as pessoas, né? Até ali antes das eleições, nem se falava numa quarta onda, né? Sim, As pessoas já saíam para ambientes abertos, para comer, beber e tudo mais, e eu comecei a entrar na onda, ainda bem que estava super vacinada. Mas, ó, que bom, sintoma quase nenhum, tá? Eu que bom. tô passando ilesa, mas agora é a máscarazinha de novo, mesmo depois da Covid, não dispenso mais, não. Vou passar mais uns tempos aí, para não pegar outra surpresa dessa. E eu aqui em São Paulo já tem quinta dose para quem é imunossuprimido. Hum, Então, eu acho que vale a pena ficar de olho, porque aí deve abrir logo. Mas aí, como você está com Covid agora, acho que tem que esperar um mês tem para que poder esperar, fazer. tem que esperar. Então você adquire uma imunidade temporária também, né? É, é, Mas que bom que você está bem. Desejo muita deu tudo sorte. certo. Tudo bem também no seu tratamento, que você fique Obrigada, bem. Bom obrigada. dia, pessoal. Bom dia, Rômulo, Eliane, Ana Cláudia. Bom dia, Deixa eu pegar pessoal. aqui, ó. Ana Cláudia está presente, Bom né? Tem uma dia. fichinha aqui de moderação. Eu imprimi a Aí, minha. eu estou vendo que a Ana Cláudia está presente, eu já marquei. Elaine está presente. Quem mais dos O autores? Rômulo. O Rômulo também. Acho que só faltaria alguém do trabalho É, 8926, né? Marcelo ou isso. Roberto, né? O Roberto. Uhum. Mas já temos, dos demais grupos, temos pelo menos uma pessoa já aqui. Mas ainda faltam Sim, 9 minutos também, né, sim. Gabriel? Sim. Tem um grupo que está Carol? completo, né? Hum, Que é o seu. é, Pessoal, antes de começar de vir o pessoal do próximo grupo, para a gente ver se eles vão vir de fato,
Eu queria sugerir que a gente começasse pelo código, então, do menor ao maior, na ordem das apresentações, porque teve uma pequena confusão na agenda SEMEAD, está dividido pelo código, tá? Primeiro o menor código, que é o 649, que é o trabalho da Ana Cláudia, e naquela lista de programação geral está uma ordem aleatória lá, então, se eu puder sugerir, então, primeiro o trabalho da Ana Cláudia, depois o trabalho do Rômulo, aí o trabalho do Marcelo ou o Roberto, se um deles virem, e no final o trabalho da Elaine. Pode ser, gente? Aí a gente vai fazer uma dinâmica assim, a professora Josivânia, ela vai fazer uma abertura no início de 4 minutos, aí eu passo o vídeo, e o tempo de discussão de cada trabalho vai ser de 16 minutos. Então, a recomendação é que o vídeo fosse de 8 minutos, né? Então, quem passou um pouquinho desse tempo de 8 minutos vai perder um pouquinho de tempo na discussão. E quem fez um vídeo menor vai ganhar um pouquinho mais de tempo na discussão, tá? E aí eu vou projetar também plaquinhas aqui de tempo para a gente controlar, quando faltarem 3, 2 e 1 minuto. 3, 2 não, 3, 1 e quando tiver terminado. E no final a gente tem um período de 22 minutos para discussão geral. Perfeito. O pessoal está dando um bom dia aqui. Eu acho que a estrutura proposta está muito interessante, Caroline, e podemos seguir nessa linha, né? Acho que o Marcelo deve ser o Sim. coautor do grupo do trabalho 926, né? E já está Sim, presente aqui também, não é? Marcelo. sim. Então, nós temos a Bom, Ana Cláudia do primeiro, né? Rômulo do segundo, Marcelo do terceiro, Elaine e eu do quarto. Tá indo bem. isso aí, completo. É. Faltam Eu 6 imprimi. minutos para as 8h30. Vamos esperar, né? Vamos. Professora, você prefere que eu preencha a ficha da moderação ou você faz esse preenchimento? Ela está online para mim. Eu já coloquei marquei verdinho Tá, lá quem está presente já. tá Ela está ótimo, online para mim. tá ótimo. Então, eu estou colocando aqui. Se você quiser também colocar por segurança, você está na USP, Não, eu Carol? tô em casa. Está em casa, né? Eu amo ir para a USP para o SEMEAD, gente, todo ano. Mas esse ano não deu. Mas é bom demais passear em São Paulo, ir para a USP, circular ali na FEA, gosto muito. Todos os anos eu sempre procuro ir para o SEMEAD. Tem mais de 10 anos que eu frequento o SEMEAD e gosto muito. Ai, é muito Vou me manter gostoso. de máscara, pessoal, porque estou convidada, viu? Vacilei com as celebrações e comemorações e as farrinhas e a volta ao social. Pronto, só precisou disso. Não peguei, graças a Deus, durante a pandemia, mas infelizmente agora entrei para a estatística. E eu vi que a máscara é nossa melhor amiga. Não adianta. Mas estou hiper vacinada, então praticamente ilesa de sintomas graves, né? De consequências graves. Estou muito bem. Quase que assintomática, praticamente. Que bom. Não dá para relaxar. Não, não dá. Não dá. A É que máscara é é nossa amiga cansativo. e vamos lá. É cansativo, todo mundo queria lamber o corrimão do metrô da Sé, queríamos, mas eu acho que ainda não dá, gente. Ainda não dá. Eu sou o maior exemplo disso. Eu passei esses quase 3 anos sem pegar Covid. E quem me salvou foi vacina e máscara. E aí, Professora, vacilei agora, né? Pronto. eu Não- peguei final de janeiro e eu não faço ideia de como eu peguei, porque eu só usava N95, só eu e meu marido em casa, a gente não teve contato com ninguém sem máscara, os dois trabalhando de casa, e eu peguei, Aham, eu não sei como. Todo aham. mundo, assim, minha médica falava, nossa, mas se você pegou, a tribo indígena isolada do Acre também já pegou, não é possível.
Eu consegui pegar a pandemia inteira e olha que eu estava na Espanha quando estavam morrendo 1.200 por dia lá e aqui só 30. E eu não peguei voo, né? Voo de lá para cá de 13 horas, tirei máscara para comer, sem vacina naquela altura, né? Então, assim, muito suscetível e não peguei, mas aí agora resolvi que tinha acabado, né? Porque realmente eu peguei, acho que dia 2 de novembro, e no dia 3 foi que veio o anúncio na mídia dizendo, olha, nova onda. Eu falei, pronto, agora o bicho pegou com essa nova onda. Lascou. Agora lascou tudo. E dito e feito. Eu estava no almoço ali, era uma área até aberta e tudo mais, num espaço de piscina, de clube, era aberta a área. Mas tinha alguém com Covid. Já contamos 2 pessoas do almoço, já eu e outra moça com Covid. Então, é isso. Tirou a máscara, pega. Não adianta. Ainda não estamos livres. Não estamos. É. Carol, o grupo está bem completo. Se você quiser, Sim, para ganhar tempo, a eu gente acho pode que sim, começar né? também. Pode É, ser. Eu só vou comentar uma coisa, Marcelo e Roberto, a gente decidiu que a gente vai fazer a ordem conforme o código do trabalho. Então, o trabalho de vocês vai ser o terceiro a ser apresentado, tá ok? Ok, Então, tá, sem problemas professora, para mim. eu deixo para você a palavra para fazer o início da sessão e depois eu projeto os vídeos. ok. Bom dia a todos. Eu acho que marketing e sociedade é extremamente importante. Ontem também estive em outra sessão apresentando também um trabalho nessa linha de marketing e sociedade. Penso que os temas são temas quentes que nós vamos cada vez mais discutir sobre vulnerabilidade do consumidor, intenção de compras de cosméticos cruelty free, que é o primeiro, depois o consumo compartilhado e quer dizer, o primeiro é economia compartilhada e consumo compartilhado, né? Depois a gente vai ter os antecedentes da vulnerabilidade do consumidor, outro tema importantíssimo também, dentro dessa agenda de marketing e sociedade. Depois, sim, aí sim, os antecedentes de compra de cosméticos livres de crueldade. E, por fim, esse nosso trabalho também sobre cocriação, principalmente co-destruição de valor e interação de serviços habilitados por inteligência artificial. Então, acho que vamos ter uma manhã de interessantes reflexões. Eu desejo a todos uma ótima sessão, que sejam feitas contribuições importantes, que agreguem, que aportem aos trabalhos para que fiquem mais competitivos, né, para eventualmente a gente se animar para submeter a periódicos e tudo mais. Tá bom? Então, desejo a todos uma ótima sessão. Retorno a palavra para você, Carolina. Estou ansiosa para assistir todas as apresentações, perguntas, contribuições de todos os presentes. Obrigada, professora. A gente deseja uma boa sessão para todos, uma boa discussão para todos. Eu vou começar aqui projetando o trabalho da Ana Cláudia, que é Economia Compartilhada e Consumo Colaborativo, uma análise da produção científica nacional e insights para pesquisas futuras. Olá, meu nome é Ana Cláudia Olá, meu nome é Ana Cláudia da Rosa, sou da Universidade Federal de Santa Maria e vou apresentar o artigo intitulado Economia Compartilhada e Consumo Colaborativo, uma análise da produção científica nacional e insights para pesquisas futuras. A pesquisa também contou com a autoria de Natália Pafanello Pivetta, das professoras Débora Bobes e Flávia Luciana Scherer e também do acadêmico Marcelo Machado, ambos da Universidade Federal de Santa Maria. Na introdução, trouxemos alguns conceitos e definições e contextualização sobre economia compartilhada e consumo colaborativo, os quais estão se tornando um fenômeno relevante. Dentro da perspectiva teórica, evidenciamos que as pesquisas concentram-se na investigação dos estudos internacionais. Entretanto, trazendo já a lacuna da perspectiva prática, vê-se a necessidade das pesquisas se direcionarem para o contexto nacional, tendo em vista suas características culturais. As reflexões trazidas pelo artigo
buscam então entender qual que é o panorama das pesquisas nacionais sobre economia compartilhada e consumo colaborativo, qual que é a relevância dessas temáticas no contexto nacional, quais são os caminhos de pesquisa trilhados até o momento e quais são as possibilidades para novas pesquisas. Diante disso, o objetivo do artigo foi analisar as publicações nacionais sobre as temáticas dentro das coleções brasileiras da Cielo e principais periódicos de administração, para identificar o alcance da temática no Brasil e apontar insights de pesquisa. Dentro do referencial teórico, buscamos contextualizar um pouco mais sobre a economia compartilhada e consumo colaborativo. Na nossa definição adotada, a economia compartilhada é um sistema econômico, que é baseada no compartilhamento realizado de forma direta entre os indivíduos. Um exemplo muito claro aqui é a questão do Airbnb. Tenho alguém procurando algum lugar para ficar, uma tecnologia que é o Airbnb e um anfitrião, digamos assim, na outra ponta. Então, aqui caracteriza um sistema baseado na questão do compartilhamento. E dentro disso tem o consumo colaborativo, que ele está inserido na economia compartilhada. Fizemos uma revisão da literatura a partir de algumas etapas. Na primeira etapa, buscamos identificar o problema que trouxemos o nosso objetivo, que foi analisar as publicações nacionais. Após, fizemos a nossa busca na literatura, utilizando alguns critérios de busca, e nesta primeira busca encontramos 42 artigos. Após, passamos para a etapa de avaliação dos dados, onde fizemos a leitura dos documentos e fizemos os critérios de inclusão e exclusão. Após esse filtro, chegamos a 28 artigos, os quais lemos na íntegra na etapa de análise dos dados. E aqui fizemos essa leitura na íntegra e toda a tabulação das informações desses artigos e, na última etapa, fizemos a análise dos resultados. Como não adotamos um critério temporal, ou seja, não aplicamos o filtro de qual seria o ano da primeira publicação, verificamos que a primeira pesquisa foi no ano de 2016. No início, a nossa ideia era se concentrar apenas nos principais periódicos de administração, entretanto, acabamos vendo que tinha poucas pesquisas e, devido a isso, ampliamos a nossa busca para a base de dados da Cielo. Com relação, então, às nossas análises, definimos algumas categorias quando estávamos fazendo as nossas análises, que foi a questão do código, que era o número do artigo, autores, o ano de publicação, título, periódico, idioma, as palavras-chave, objetivos, os enfoques, aspectos metodológicos e principais resultados. Com relação aos nossos resultados, com relação, primeiro, à evolução do número de publicações, vimos que a primeira publicação foi no ano de 2016, o que revela certa novidade, certa temática que está iniciando as suas pesquisas. Com relação aos autores, identificamos os autores com maior número de publicações no Brasil. Com relação à natureza da pesquisa, vimos que a maioria das pesquisas tem um viés qualitativo, o que vai ao encontro de pesquisas que estão, digamos, recém no seu início das investigações. Com relação aos objetivos, definimos algumas categorias a partir da leitura dos artigos. Vimos que a maioria dos artigos tem como objetivo fazer a organização da leitura. Também existem diversos artigos que buscam entender a perspectiva de consumo com viés do consumidor, muitas pesquisas que têm a questão da contribuição para cidades de segurança, práticas de trabalho, o papel da motivação e também pesquisas com enfoque na sustentabilidade. Sobre as lentes teóricas, foram diversas lentes teóricas adotadas, como o modelo de aceitação de tecnologia, seus derivados, a teoria da extensão do self, a teoria autor-rede, a lógica interinstitucional de sustentabilidade e inovação social, e diversos artigos não adotaram determinada lente teórica. Com relação aos insights de pesquisa, elaboramos um quadro que busca trazer esse resumo do quais seriam os direcionamentos de pesquisa. Dentre as nossas sugestões, seria investigar o consumo colaborativo e economia compartilhada sobre a ótica de diversos autores, não apenas os consumidores, mas sim quem está oferecendo o serviço e demais aspectos da sociedade. Investigar também melhor o comportamento do consumidor, com a segmentação em foco em públicos específicos, novas gerações, por exemplo, práticas e ideologias de consumo, consumo de compartilhamento nacional e internacional, então comparar esse consumo nos diferentes contextos nacionais e internacionais. Também investigar a economia compartilhada e consumo colaborativo na sociedade, com relação à gestão pública, por exemplo, oferta de serviços no Brasil, também os impactos da sustentabilidade, potencial de inovação. Talvez alguns estudos propõem a questão de indicadores de economia compartilhada,
disseminação de mercados, relações de trabalho. Então, esses estudos trazem esse viés dessas temáticas na sociedade. E também estudos envolvendo a questão da economia compartilhada e consumo colaborativo e tecnologia, tentando entender como ocorre esse acesso no âmbito nacional e internacional, a relação entre transações de confiança e transações de eficiência. Então, são alguns insights que apontamos ao longo das nossas pesquisas. Por fim, nas conclusões, retomamos um pouquinho dos nossos resultados encontrados na pesquisa, e por se tratar de um assunto relativamente recente, tem espaço para a realização de novas pesquisas, com novos olhares, novos enfoques, e acredita que, por meio dos insights identificados na atual pesquisa, sirva de guia para que os autores consigam direcionar suas pesquisas, trazendo importantes contribuições para os estudos dessa temática no contexto nacional. Dentre as limitações da nossa pesquisa, cita-se a realização de pesquisas nos principais periódicos nacionais de administração, ou seja, apenas nesses periódicos e na base da Cielo. As pesquisas, para que elas possam compreender um pouquinho melhor desse contexto, as próximas pesquisas talvez possam investigar as publicações dos eventos, enfim, ampliar um pouco essas buscas para entender e compreender um pouco melhor essa questão de como está a pesquisa dessas temáticas, ou investigar nas teses, dissertações que estão sendo publicadas. E, claro, sugere-se que pesquisas também permitam a criação de novos insights de pesquisa. Entretanto, acredita que a pesquisa atingiu seus objetivos, trazendo importantes insights para que novas pesquisas sejam realizadas. Aqui das principais referências que são utilizadas nesta apresentação. Agradeço pela atenção. Ok, obrigada, Ana Cláudia. Carol, eu acho que você pode primeiro trazer suas contribuições ao trabalho e em seguida eu falo, porque minha fala vai ser mais curta, pode usar mais espaço. Eu não sei se alguém chegou depois, mas a proposta da Caroline é que a gente faça as contribuições agora, nesses 8 minutos, ela e eu, e ao fim das 4 apresentações, seguindo rigorosamente o tempo de cada um, a gente vai ter 22 minutos, e aí a gente abre para toda a assistência, vocês podem ir anotando, e vocês poderão também contribuir ou perguntar aos autores. Carol, estou passando para você. Obrigada, professora. Primeiro, eu queria parabenizar o grupo pela escolha do tema, pelo trabalho. É um tema que está muito quente e que eu acho que acho que a tendência a gente ter esse tipo de trabalho com esse tema é muito grande, porque a gente cada vez mais está consumindo de forma compartilhada, e que bom que a gente tem essas possibilidades que a gente não tinha, principalmente para quem nasceu antes do Plano Real, como eu, né? Que a vida era muito diferente antes. Então, parabéns pela escolha do tema. Uma coisa que eu gostaria de fazer uma pergunta e mais uma observação também, né? Vocês falam vocês falam bastante de estudar economia compartilhada e consumo colaborativo no contexto brasileiro. Mas eu acho que tem um pouco, assim, uma pequena imprecisão na maneira como vocês fizeram isso. Porque, na verdade, o que vocês fizeram foi pesquisar os periódicos nacionais que publicaram esse tema. E não necessariamente a gente está falando de pesquisa do tema no contexto brasileiro, porque pode ser que tenha alguns autores, certamente deve ter algum autor brasileiro, ou alguns autores brasileiros que publicaram fora, e que estudaram o conceito de economia compartilhada e consumo colaborativo, né? Então, eu acho que talvez precisaria fazer um ajuste na pergunta de pesquisa para tornar isso mais preciso, né? E eu acho que... E aí eu gostaria de saber de você também, Ana Cláudia, qual que você acha que seria a contribuição maior do trabalho de vocês, focando o que você conseguiria justificar para estudar apenas o contexto brasileiro dentro desses temas? Bom dia, vocês estão me ouvindo?
Ai, perfeito. Bom, agradeço, né, a atenção, a honra estar participando desse evento aqui. Ficamos muito felizes por nosso artigo ser aceito. E antes de responder a tua pergunta, prof, eu não vou me estender muito, só para justificar. Eu e a Natália, nós duas somos doutorandas da UFSM em administração e nós duas estamos investigando a economia compartilhada. A Natália com um viés bem quantitativo na questão da confiança especificamente, e eu estou dentro do consumo colaborativo específico de caronas com um viés totalmente diferente, extremamente qualitativo. Então, a partir disso, nós nos unimos e decidimos, então, construir. Eu concordo perfeitamente com a tua contribuição, de fato. Quem garante que ali também não vai ter alguma pesquisa com enfoque totalmente, talvez, internacional, enfim. Então, tem que fazer esse ajuste, né? Seria no sentido, assim, o panorama das pesquisas, dos eventos, dos periódicos, então tem que sim fazer esse ajuste. E eu acredito, né, acreditamos que a principal contribuição do artigo é trazer esse olhar, por quê? Todas as pesquisas que nós encontramos, quando elas fazem essa questão da revisão da literatura, elas se focam muito na questão da Web of Science, da Scopus. A gente queria ver, encontrar pesquisas que justificassem, que mostrassem o que de fato está sendo pesquisado no contexto brasileiro. Por ser algo extremamente peculiar à nossa cultura, então a gente sentiu essa necessidade, a gente acredita que essa seja a principal contribuição, né, do artigo, e dar esse direcionamento, porque até no desenvolvimento da tese, das pesquisas, às vezes a gente pensa, o que eu posso fazer? Quais são as lacunas? Quais são as ideias de pesquisa? Então a gente acredita que também, por meio dos insights, seja uma contribuição para que outros pesquisadores possam olhar e ter ideias e construir as suas pesquisas. Então, a gente acredita que essas são as principais contribuições que possam justificar o estudo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Obrigada, Ana Cláudia. Vou passar a palavra para a professora Josivânia. A minha observação vai ao encontro da Caroline, Ana Cláudia. Parabéns pelo trabalho, né? Boa sorte no processo doutoral aí, na pesquisa. Acho que sim, é um tema quente, sim. A gente precisa continuar estudando, ampliando nossa compreensão sobre economia compartilhada e consumo colaborativo. E até parece que Caroline leu o que eu ia escrever aqui, porque eu escrevi assim, ó, que o fato de não pesquisar em bases internacionais não pode ter limitado a descoberta de trabalhos publicados em inglês, em revistas internacionais, porém, de autores e com o locus, né, Brasil. Valeria a pena registrar, então, fazer esse registro como uma limitação do trabalho, talvez, nas conclusões, né? Porque para ver se a gente não tem estudos mostrando a realidade brasileira ou revisões de literatura, mas publicados em inglês, e por não ter feito uma busca em periódicos internacionais, eles ficaram de fora. Então, acho que se vocês avaliarem a possibilidade de colocar como uma limitação antes de submeter a um periódico, talvez valha a pena, não é? Então, essa é a minha contribuição. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, professora, bem bacana. Estou anotando aqui as contribuições. Ok. Ana, já que a gente tem um tempinho, eu vou sugerir para vocês talvez fazer uma revisão Scopus e Web of Science, viu? De tudo, geral. Porque eu acho que seria uma excelente fundamentação teórica para as duas nas suas teses. Acho que ajudaria muito até para vocês posicionarem bem a lacuna de pesquisa que vocês estão vendo. E revisão sistemática da literatura é sempre, assim, eu tenho uma expressão, né, é que está gravando, mas enfim, vou falar. Eu acho que é uma poupança de citações, né, porque é o tipo de trabalho que é muito citado depois, e o nosso combustível aqui na academia, né, acaba sendo citação. Então, eu pensaria, não sei como que vocês estão de prazo, mas eu pensaria em estender isso, fazer uma revisão sistemática cobrindo tudo. Pega a Scopus, Web of Science, vai dar trabalho? Vai, muito. Mas eu acho que seria muito bom, assim, para a trajetória de vocês. Não, perfeito. Considerando doutorado, né, Carol? Principalmente considerando a contribuição que tem que trazer para o doutorado, né? Não pode ser somente Brasil, né? Uma coisa mais ampla sobre o objeto. Boa contribuição, Carol. Desculpa, Ana, você falou e eu interrompi.
Não, perfeito. Inclusive, eu fiz uma busca na Web of Science e, se não me engano, por coincidência, talvez a Natália tenha pesquisado na Scopus. Então, acho que a gente une os nossos esforços e acaba agregando no artigo. Queira ou não, a gente acabou pesquisando para tese, né? Então tá lá no nosso capítulo das teses, só que no artigo a gente se direcionou bem para a questão nacional, né? Então, acho que se a gente ir a fundo, ver os materiais que temos, a gente consegue sim construir e fazer esses ajustes. Certeza. Parabéns para vocês, desejo sucesso, tema maravilhoso, assim, quero ler as teses de vocês depois, né? Então, se puder nos avisar, eu agradeço. A minha, inclusive, assim, se tudo der certo, vai dar. Eu já defendo em janeiro. A Natália, eu acredito que vai defender lá por março, abril, mas estamos a caminho. Olha. Então tá, a gente está terminando o tempo aqui. Eu queria parabenizar vocês pela escolha do tema novamente, pela condução do trabalho e desejar sucesso para vocês, tá? Quem sabe eu não vou em Santa Maria aí, porque eu sou gaúcha, sou da região, tenho família aí. Então, aqui a gente esgotou o tempo do primeiro trabalho. Eu vou passar, então, para o trabalho do Rômulo, que é Antecedentes da Vulnerabilidade do Consumidor, uma revisão sistemática da literatura. Só colocar o vídeo aqui. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Rômulo Benício Lucena Filho. Eu sou mestrando da Universidade Federal de Campina Grande. Esse artigo foi elaborado por mim, pelo professor Edivan Cruz Aguiar, também da UFCG, que me orientou durante todo esse processo, e em parceria também com a professora Petrusca de Araújo Machado, da Universidade Federal da Paraíba. Esse artigo ele tem como título, né, Antecedentes da Vulnerabilidade do Consumidor, uma revisão sistemática da literatura. Então, o artigo ele parte do pressuposto justamente do conceito de vulnerabilidade do consumidor, né? Percebe-se que esse termo ainda ele carece de uma base teórica, né, que fundamente esse conceito. Então, a literatura mesmo já indica ou sugere que o delineamento dos antecedentes à vulnerabilidade trará uma visão mais precisa e dinâmica para a conceituação da vulnerabilidade. Então, a atenção e essa identificação de se debruçar a entender a vulnerabilidade, ela precisa ser apresentada de maneira mais específica e fragmentada. Então, esses caminhos, eles podem indicar aí um entendimento real como a vulnerabilidade do consumidor é concebida ou percebida nos ambientes de consumo. Então, no intuito aí de tentar entender de forma mais específica, traçamos aí uma problemática de pesquisa, né? Tentamos trazer uma pergunta de pesquisa, né? De fato, quais são esses fatores que antecedem a vulnerabilidade do consumidor em termos aí de produção científica? Então, no intuito de responder essa pergunta, traçamos um objetivo de justamente mapear os fatores antecedentes dos consumidores em situações de vulnerabilidade em ambientes de consumo, em termos de produção científicas, nas diversas experiências de compras, e também como propor uma agenda de estudos futuros, né? Então, como revisão de literatura, traçamos alguns estudos que conceituam a vulnerabilidade do consumidor, como esse conceito é trabalhado nas diversas bases, né? Nos diversos periódicos, nas diversas temáticas, seja na área de marketing, psicologia. Então, o Smith e o Copmartin, eles definem consumidores vulneráveis como aqueles que são mais suscetíveis aos danos econômicos, aos físicos ou psicológicos, né? Ou até mesmo como resultado dessas transações econômicas devido às características que limitam sua capacidade de maximizar a sua utilidade e o bem-estar. E também essa parceria, né, do Bake com seus
parceiros aí desse artigo de 2005 identificam que a vulnerabilidade do consumidor como um estado de impotência que vai surgir aí de uma assimetria nessas interações entre o mercado e o próprio consumidor, perdão, presente nas investidas publicitárias aí de marketing dos produtos. Posteriormente, a pesquisa ela se debruçou em traçar um desenho metodológico, né, traçando para a realização da revisão sistemática da literatura, atendemos os critérios aí dos estudos de Bilota 2014, certo? Primeiro, houve uma identificação desses estudos, tá, na base lá da Web of Science. Posteriormente, elencamos, pontuamos somente os estudos com idioma inglês, depois categorizamos sobre os artigos somente empíricos e utilizamos algumas categorias do Web of Sciences e as revistas relacionadas com o escopo da pesquisa e toda a adequação do conceito de vulnerabilidade do consumidor. Então, para a técnica de análise da RCL, após a implementação desses critérios, a pesquisa ela teve aí um total de 63 artigos, né, carregados ao software VoiceViewer. Então, o artigo teve aí como técnica de análise, tanto a análise de rede de cocitação, bem como também a análise de cowords, né? Então, ao lado das categorias descritivas e metodológicos, os critérios vão refletir aí nas questões de pesquisas inicialmente formuladas. Nesse primeiro momento dos resultados da análise descritiva, percebemos que houve um crescimento aí de publicação sobre a temática de vulnerabilidade do consumidor. Destaca-se aí principalmente no intervalo aí dos anos 2019 a 2021, a qual tivemos aí uma grande produção, grande média de produção durante esses 3 anos, né? Na tabela 1, o artigo se debruçou a elencar os autores mais produtivos, né, que escreveram, publicaram sobre o conceito de vulnerabilidade. E na tabela 2 são os periódicos com mais publicações sobre a temática nessa base de dados, nesse recorte da base de dados, certo? Posteriormente, realizamos uma análise de concitação e identificamos 3 clusters, né? O primeiro cluster vermelho, elencamos o nome aí da vulnerabilidade resultante dos fatores externos, né? A vulnerabilidade, ela é percebida a partir dos fatores que externos ao consumidor. Então, outro cluster identificado foi o cluster verde, que a vulnerabilidade ela é percebida quando se resulta das características individuais desses consumidores e as características culturais intrínsecas a eles. E o cluster azul é a vulnerabilidade resultante dos fatores internos ao consumidor. Posteriormente, fizemos uma análise de cohort e identificamos aí esses 5 clusters, sabe? E desses 5, os 3 mais relevantes, o cluster vermelho, que refere-se aí aos estudos de fatores que se apresentam nos ambientes de serviço a partir da experiência dos consumidores, o cluster verde, que são os fatores que vão remeter ao estado ou característica do consumidor, e o cluster amarelo, que são os aspectos extrínsecos ao consumidor. Então, após essas análises, tanto cocitação quanto cohort, o artigo percebe-se no artigo que os fatores que antecedem a vulnerabilidade do consumidor, elas se dividem em 2 grandes grupos: os fatores externos e os fatores internos. Os fatores internos referem-se às questões emocionais, às questões sensoriais do indivíduo, do consumidor. E os fatores externos são aqueles fatores que estão presentes nos ambientes de lógicas, sejam as questões físicas, né, o layout de loja, a qualidade de serviço, suporte de informações também. Então, o artigo conclui que o presente estudo, que apesar da amplitude do entendimento desse conceito de vulnerabilidade, ainda é preciso expor mais sobre esses fatores que antecedem esse conceito. Isso porque essas evidências trarão esse entendimento mais claro e principalmente aprimorar a base, uma teoria que vai substanciar esse conceito. Então, a vulnerabilidade do consumidor, ela está em fase de construção teórica e cada vez mais sendo robusta, né? Então, embora que ainda seja incipiente a busca por esses fatores antecedentes à vulnerabilidade,
é necessário que identifiquemos os fatores que os antecedem esse conceito. Então, aqui estão as referências utilizadas nesse trabalho e o nosso muito obrigado. Obrigada, Rômulo. Professora, você quer que eu comece? Pode começar. Tá, deixa eu só abrir aqui meu arquivo, que eu tô com 50 abas abertas. Então tá, então enquanto você abre, eu vou colocar o que eu anotei, e aí Combinado. você complementa, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tá. Parabéns, Rômulo, pelo tema, vulnerabilidade do consumidor. Eu acho que, como falei no início, todos os temas são quentes aqui nessa sessão, né? Eu queria destacar que na página 7 do artigo, vocês falam que no corpus analisado, 21 ou 33% são quanti, né, dos trabalhos analisados, e 14% são mistos. Então, sendo assim, quais fatores antecedentes da vulnerabilidade do consumidor, dentre os listados como internos e externos, já vem proporcionando modelos preditivos, né? Então, é uma pergunta que surgiu quando eu analisei, quando eu li, né? Algum daqueles listados no quadro 2, ou seja, já tem gente produzindo trabalhos empíricos, né? Quanto por cento daqueles fatores listados como internos e externos, de repente, já são variáveis que já vêm sendo trabalhadas, né? O framework proposto na figura 5 é muito importante. Eu creio que apenas fica essa curiosidade em saber se parcialmente, com algumas de suas variáveis e relações, ele já vem sendo pesquisado em estudos anteriores à sua proposta. Não sei se estou sendo clara, mas nesse caso valeria a pena clarificar um pouco, até mesmo para submissão a periódicos, ou seja, vocês fizeram um levantamento de fatores, usaram um frame de dizer, olha, existem os internos e os internos, vamos chamar assim, né, exógenos e endógenos, é uma contribuição, né, organizar dessa forma. Porém, o próprio estudo diz que outras pessoas já vêm trabalhando empiricamente. Então, quanto por cento, né, desse inventário, vamos chamar assim, de externos e externos, né, internos e externos, de repente já vem sendo testadas em hipóteses com outros modelos conceituais? Acho que deixar isso um pouquinho claro no trabalho vai ser importante para a gente ver desses 33 mais 14% que já vem trabalhando com misto, com quanti, que modelos eles vêm trazendo, que variáveis dessas do inventário já vêm sendo colocadas aí, para que fique mais clara qual é realmente a contribuição única, se for o caso, se for, né, do interesse da autoria, mas a contribuição mais original, ou seja, que variáveis você agregaram nesse inventário, considerando que outros estudos já vêm utilizando algumas dessas variáveis. Essa é a minha contribuição, e eu passo a palavra para a Carol agora. Eu não sei, Carol, se você quer que ele responda primeiro ou já emenda com você e ele fala por último, fique à vontade. Estou fechando meu microfone, tá? Tá, eu acho que eu vou emendar e vou tentar ser breve, daí você comenta tudo, porque as coisas vão de encontro, tá? Eu queria lhe parabenizar pelo trabalho, é um tema que me é muito caro, eu estou na área de marketing social, então vulnerabilidade é algo que me interessa bastante. O que eu vou fazer é uma pergunta muito no sentido da professora Josivânia. Eu também estou com trabalhos aqui que já propuseram um framework, inclusive de fatores internos e externos também. Eu acho que isso eu até posso te passar as referências depois. São uma referência do Journal of Macromarketing, que ele tem esse modelo do Baker, que é o mais conhecido, né? Que ele divide em questões individuais, condições internas e externas, e tem um outro artigo que está no Macromarketing, que também faz um framework parecido. Eu acho que vocês poderiam
trazer essa comparação na discussão dos resultados, tá? Justamente para o que a professora comentou, né? Para deixar mais claro o que o modelo de vocês tem de diferente. E eu senti falta também, lá no final, de vocês discutirem, explicarem um pouquinho mais o framework proposto, porque tem aquela tabela, mas eu não entendi assim muito. Falei, poxa, agora que eu quero saber o que eles pensaram aqui, aí acabou o artigo. Então, passo a palavra para você, Rômulo, e você tem 3 minutos, tá? Olá, pessoal, bom dia, né? Eu, primeiramente, quero já manifestar meus agradecimentos, tá, pela aprovação do artigo. É de tamanha revalia estar aqui presente nesse evento, né? Quero registrar que é a minha primeira participação do SEMEAD, né? Então, assim, é com muita alegria que eu estou por aqui, tá certo? E, assim, obrigado pelas contribuições, né, de vocês. É um tema, assim, que eu me apaixonei. Eu sou de uma área totalmente diferente, eu sou contador. Eu venho da contabilidade, então eu estou fazendo mestrado de administração, né? Estou terminando, na verdade, vou defender a dissertação agora em janeiro, mas essa temática de vulnerabilidade do consumidor, ela entrou em mim assim como uma paixão mesmo, sabe? Então, assim, quero já agradecer essas comparações e aí eu vou colocar lá também a pergunta da professora Josivânia, né, que ela falou da figura 3, né, sobre as questões dos trabalhos publicados. Então, professora, é o seguinte, é, foi um recorte que a gente fez, né, diante da base da Web of Science, tá? E esse recorte foi identificado esses trabalhos, a porcentagem de qualitativo, quantitativo e trabalhos que mesclam as duas abordagens, na verdade. Nesses trabalhos quantitativos, foi mais fácil da gente identificar quais foram as variáveis que eles trabalharam, mas, porém, diversos artigos têm trabalhado muito mais a possibilidade das consequências da vulnerabilidade do que a antecedência de fato em si. Então, assim, a gente tem percebido muitos trabalhos que tenham a investigação voltada sobre as consequências da vulnerabilidade do consumidor. E aí foi justamente sobre isso que houve o insight da gente tentar entender como funciona essa parte dos antecedentes, né? Então, assim, percebemos de um trabalho da Turquia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar esse trabalho, do Selik e Yakut, que trabalham justamente a vulnerabilidade do consumidor do deficiente visual. E eles encontraram no seu artigo que era um antecedente da vulnerabilidade, que seria a falta da independência deles perante a circulação dentro desses ambientes de loja. Então, isso também foi destacado no artigo, e aí também foi mais nesse intuito também de a gente elencar quais são os artigos que mais trabalham, tanto qualitativamente ou quantitativamente, e os trabalhos mesclados, mistos, né? Quanto também a questão do framework, aí já passando para a pergunta da professora Caroline, a gente realmente foi assim, a gente tentou cumprir com o tempo estabelecido e ficou faltando somente isso para a gente explicar. Mas, na dissertação, esse trabalho já é fruto do meu trabalho de dissertação, já temos uma explicação para esse framework, inclusive já está mais... tem mais musculatura já para a explicação dele. E se vocês quiserem, futuramente eu posso até disponibilizar para vocês a dissertação, tá certo? E a gente já tem essa explicação, sim, do framework de forma mais robusta, tá certo? Eu sinto, também concordo com vocês que houve um pouco de explicação mais rebuscada sobre o framework, né? Mas, assim, só a título de uma mera explicação bem rápida, o que a gente quis dizer é que o seguinte, que os fatores internos e os fatores externos, eles passam pelas experiências, né? Seja ela positiva ou seja ela negativa, e se essa experiência ela precisa de algum fator mediador, né? Se esse fator mediador, seja ele o serviço de apoio ou o serviço de informação, e se isso torna
os consumidores mais ou menos vulneráveis, né? Só que ficou faltando essa explicação de fato, porque não houve tempo. A gente concluiu assim, a gente concluiu o framework acho que semanas antes da submissão, né? Do prazo da submissão. Então, foi mais na questão da pressa mesmo, que não houve essa explicação mais robusta. Mas eu me comprometo de passar essa explicação mais para vocês na dissertação futura, tá certo? Tá Então, ótimo. é isso aí. Desculpa eu te interromper, mas é que se eu não for rigorosa com o tempo, falta tempo para os outros, Não, tá? já Então, terminei. obrigada. Já Tá ótimo. terminei. No final a gente pode retomar, tá certo? Obrigada, Rômulo. Esclareceu a minha dúvida principal. Agora eu vou passar para o trabalho do Marcelo e do Roberto. Olá, tudo bem? Me chamo Marcelo. Olá, tudo bem? Me chamo Marcelo Curti, vou apresentar para vocês o nosso paper aqui para o CMA de antecedentes da atitude de cosméticos cruelty-free. Então, somos eu e o professor Roberto Falcão. Tomada de decisão do consumidor e o comportamento dele vem passando por alguns dilemas e está muito relacionado com os valores, né, desses consumidores. Então, a escolha dos consumidores está muito moldada por valores, interesses próprios, e isso tudo também pode ser influenciado pelas normas sociais ao qual ele tá inserido, e também pelo conhecimento que ele tem, pensando em produtos sustentáveis, né, o conhecimento ambiental, e também pela efetividade desses produtos. Além disso, o preço ele é um elemento bastante importante nessa compra de produtos sustentáveis. Isso vem sendo largamente trabalhado dentro das bibliografias já há algum tempo, principalmente a variável do preço. Então, o objetivo principal é analisar a percepção de consumidores e não consumidores de cosméticos que utilizam animais, denominados, então, cruelty-free. Então, o cruelty-free são empresas, né, que utilizam esses animais dentro dos testes, né? E empresas que, logicamente, não utilizam, eles são denominados cruelty-free. Então, cruelty-free são as empresas que não utilizam os animais em testes. Temos 3 hipóteses, uma relacionada à consciência ambiental e à atitude, outra relacionada às normas sociais e à atitude, e a outra sensibilidade a preço na atitude. Realizamos então uma survey com modelagem de equações estruturais. Essa survey ela teve um instrumento com 26 questões, 6 sobre o perfil, 20 sobre os construtos, e as questões eram numa escala de 5 pontos. A amostra contou com 188 respondentes válidos. Ela era não probabilística e por conveniência. Os questionários foram enviados por plataformas virtuais, né, e um instrumento montado no Google Forms. O perfil dos respondentes, a maioria deles era feminino, 75%, com uma renda entre 2.800 e 5.700, superior incompleto e num ciclo de vida familiar, solteiro e sem filhos. Esses foram as maiorias. Na análise dos construtos, a gente já chama atenção aqui sobre a necessidade de retirada de um item no construto consciência ambiental, pois a análise de variância extraída dele foi abaixo do sugerido pela literatura.
Na validade discriminante, observa-se que os valores que estão abaixo dos que estão em negrito, em diagonal, eles estão abaixo, consideravelmente abaixo do que, do que estão em negrito, não havendo necessidade, então, de nós fazermos novos testes. As hipóteses chamam a atenção que todas elas foram suportadas. Chama a atenção o coeficiente padronizado da consciência ambiental na atitude. Ele teve um peso maior do que os outros. E, como considerações, né, desses resultados, o que foi encontrado, ele está em linha com a literatura. A consciência ambiental possui uma relação direta com a atitude, isso está ok. Aqui sugere-se que o sujeito tem uma construção de uma consciência ambiental para consumo bastante importante. Já as normas subjetivas também tiveram um impacto positivo na atitude, e aí sugerindo a importância do meio que se vive e do impacto dos pares nas atitudes e na retroalimentação de situações dos pares. A relação positiva entre sensibilidade e preço sugere que o preço, a sensibilidade ao preço, ele é uma antecessora ali da atitude, não somente uma moderadora. Muitos estudos traziam o preço como sendo um moderador para as atitudes, mas ele também tende a ser uma antecessora. E ele também pode ter uma moderação interessante da atitude para as intenções. Então fica a sugestão também de teste futuro. O preço, né, os aspectos ligados ao preço, eles têm uma variável bastante significativa, porque a gente está entendendo ali que quando um sujeito vai pagar por algo, ele está sacrificando algo. Então isso também é uma necessidade de se ter uma percepção de que aquilo vai funcionar, né, aquele produto vai funcionar de uma maneira boa, né, para que tenha essa percepção de que o preço está sendo bem pago. Aqui algumas referências do que foi usado no trabalho. E o meu muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Parabéns. Carol, quer começar? Eu começo. Posso começar? Tá. Deixa eu só, porque aqui está tudo travando agora. Eu queria parabenizar vocês pelo tema. É um tema que também a gente está... Só tem tema quente nessa sessão, né? Então, essa questão do cruelty free tá bem em voga agora. Eu achei legal vocês trazerem a referência, vocês irem contando como que está indo esse processo, que a gente ia de um momento em que era absolutamente normal testar tudo em animais, e agora a gente já tem várias legislações que já não permitem isso, né? E eu achei legal vocês trazerem a discussão também que não é apenas a proibição, mas a gente está procurando soluções, que a gente está procurando outros materiais alternativos, então isso eu achei bem legal para contextualização, tá? O que eu senti falta um pouquinho, tá? Esteve na sua apresentação, Marcelo, mas pode ser que eu me passei, mas eu não vi no artigo, que é aquela questão de explicar um pouquinho quem é sua amostra, tá? Que eu acho que não está no artigo, essa caracterização da amostra. Eu também senti falta de saber quem foi esse público pesquisado, se eram pessoas que compravam ou usavam regularmente cosméticos. Isso eu gostaria de saber.
E também eu vou colocar aqui uma questão para a gente pensar na questão de sensibilidade de preço, né? Que vocês usaram uma escala de consciência ambiental, mas será que se a gente pensasse, e aí eu estou colocando para a gente pensar junto, tá? Será que se a gente colocasse alguma questão, alguma escala de envolvimento com cosméticos, será que isso não poderia ter um efeito diferente na sensibilidade de preço? Essa é uma questão que eu pensei enquanto eu estava lendo. E aí eu passo a palavra para a professora Josivânia. Ok. Bom, meus apontamentos sobre o trabalho, Marcelo e Roberto, primeiro parabenizar também, como os autores atualmente, né, avaliam os esforços de comunicação de marketing das empresas desse setor, né, de cosméticos, em relação ao tema. Acho que é uma pergunta mais de provocação e de reflexão, muito mais do que algo que tem que estar no trabalho, tá? Sobre eventuais melhorias do texto, e até pensando sempre em submissões, né, a periódicos, creio que seria importante mudar o tempo do verbo para o passado na seção metodológica, né? Vocês viram que ainda está será, haverá, né? Eu observei que na página 7 vocês citam a variável efetividade percebida, porém ela não se encontra nas seções subsequentes. Acho que ela foi retirada do texto, né? E ficou lá na página 7, ainda na parte teórica. Então, creio que para uma submissão isso seria também importante, né? O que houve com ela, né? Eu imagino que ela não foi trabalhada depois, correto? Não deve ter sido trabalhada depois na hora da pesquisa, né? Na introdução, vocês dizem que o estudo pretendeu analisar, e aí eu abro aspas, percepção dos consumidores e de não consumidores de cosméticos que utilizam animais, etc. Fecha aspas. E aí, eu não visualizei na seção de método e também resultados e conclusões como se deu essa divisão ou se isso de fato foi considerado nas análises, né? Uma vez que isso exigiria análises distintas de grupos, né, de respondentes. Também me parece que foi algo proposto, talvez, numa primeira versão, mas que não sei se ao fim vocês chegam a isso, porque para fazer a percepção de consumidores e não consumidores, teria que haver uma pergunta filtro no instrumento, alguma coisinha assim. Então, eu levantei esses detalhezinhos aí para colocar para vocês, para que, né, em pensando numa submissão, que é o que a gente pensa depois do congresso, né, do evento, ter essa revisão aí, talvez mais crítica, mais acurada. Mas parabéns por todo o trabalho. E enquanto todos apresentam, eu fico imaginando aqui, gente, a TST ou TSR, né, a Transformative Services Theory, ou Transformative Services Research, né, o quanto todos nós, de alguma forma, estamos ligados a essa TSR, e é bom que os trabalhos citem mais a teoria de serviços transformativos, porque entra tudo isso, vulnerabilidade, tudo isso que a gente está discutindo aqui. Parabéns. Professora Josivânia, poderia me lembrar só a sua primeiro questionamento sobre a comunicação ali? Foi mais uma provocação para a autoria, tá? Como os autores avaliam atualmente os esforços de comunicação de marketing das empresas do setor de cosméticos em relação a esse problema, ou a esse tema, né? Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é uma reflexão importante, porque assim como vocês, eu estou no momento também de fazer projetos nessa temática, montar, como a Ana está fazendo, como a Carolina falou também está fazendo. Então, a gente está montando projetos usando essa temática de cultura de consumo, identidade, dentro de um contexto de consumo sustentável. E aí pode entrar um tanto de coisas. E uma das coisas que a gente está trazendo é exatamente essa reflexão aí. Porque dentro dessa proposta a gente está falando assim, olha, não é só a ótica do consumidor, mas também a ótica da empresa, das empresas. E isso é muito importante.
E sobre a sua pergunta sobre ali do consumidores e não consumidores, é um pecado que eu e o Roberto a gente cometeu já num outro paper, e a gente tem que melhorar isso, que é essa descrição na metodologia sobre a forma de como as questões estão sendo colocadas. Porque a forma com que as questões estão sendo colocadas lá no instrumento, na survey, elas precisam ser melhor descritas ali dentro do método, porque elas trazem ali essa distinção de usuário e não usuário, sabe? Dentro de um cenário que a gente desenhou dentro do instrumento. Então, isso precisa ficar melhor apresentado ali. Foi uma boa contribuição essa. E com relação ao questionamento da professora Caroline, realmente, no recorte que a gente fez para caber no escopo do SEMEAD, a gente passou despercebido a questão da amostra, a gente não discutiu a amostra. No texto original, a gente trabalha, né, o perfil dos respondentes. Então, enfim, correria de congresso. A variável efetividade percebida foi realmente descartada? Foi descartada, assim como as questões ligadas ali a isso. Consumidor e não consumidor. A professora Caroline falava como o Roberto falou, né, da melhor descrição ali do público, né? Nós tivemos, eu acredito que vocês também talvez tenham que ter feito isso, a gente teve que tomar algumas providências para o paper caber dentro do que era sugerido. Então, essas foram mas tirar uma variável, enxugar um pouco de maneira arriscada, né, professora Caroline, de maneira arriscada, enxugar um pouco a metodologia do que tange a caracterização da amostra, mas foi muito bom, é muito bom fazer essa discussão, porque a gente vê que essas coisas não tem como tirar, não tem como sacar. Obrigado. Obrigado, professoras. Eu agradeço. Infelizmente, a gente tem essa limitação de espaço, né? E que bom que a gente está em sintonia, né? Porque, tipo, está previsto, está no artigo original que a gente vai submeter para uma revista, mas infelizmente não coube aqui. E às vezes a gente lembra dessas coisas até porque quem está muito em cima do texto, às vezes tem uma coisa assim de, tipo, isso é óbvio, não preciso ficar falando, né? Porque a gente fica meio preso naquele negócio e esquece que a gente não está contando para o nosso interlocutor uma informação relevante. Então, até por isso que a gente traz esses comentários. Então, parabéns mais uma vez para vocês. Agora eu vou passar para o nosso último trabalho da sessão, que é da Elaine e da professora Josivânia. Eu vou projetar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine Coelho. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine Coelho. Vou apresentar um artigo de minha autoria e de autoria da professora doutora Josivânia Farias. Somos do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília. O artigo tem como título Cocriação e Codestruição de Valor em Interações de Serviços habilitadas por Inteligência Artificial, Revisão de Literatura e Agenda de Pesquisa. A inteligência artificial tem alterado os encontros de serviços e provocado mudanças nas relações entre o cliente e o provedor. A inteligência artificial é uma tecnologia que simula a inteligência humana e a sua utilização nessas relações de serviço tem se dado, por exemplo, com a adoção de chatbots, agentes de conversação por texto e assistentes digitais controlados por voz. Estas tecnologias têm se revertido em resultados positivos e negativos, e considerando o contexto das interações de serviço, tem-se na literatura que o valor ele pode ser cocriado, ou seja, cooperativamente criado, e também pode ser colaborativamente destruído, ou seja, codestruído.
Então, neste sentido, a pergunta norteadora do trabalho é: como a literatura tem discutido os conceitos de cocriação de valor e codestruição de valor nas interações de serviços que são habilitadas pela inteligência artificial e que a agenda tem proposto para estudos futuros? Como objetivo, tem-se revisar a literatura sobre cocriação e codestruição de valor e interações de serviços habilitadas pela inteligência artificial, com vistas a conhecer e compilar a agenda de pesquisa que vem sendo proposta e desenvolvida sobre o objeto. Tem-se como amparo teórico a perspectiva da lógica dominante do serviço, de Vargo e Lusch, em que as premissas principais são: os clientes são co-criadores de valor com outros atores, os atores são integradores de recursos e o valor é determinado exclusivamente pelos beneficiários. A lógica dominante do serviço tem considerado apenas o lado positivo da formação de valor, todavia, conforme apontado pela literatura, o valor ele pode assumir também um lado negativo, né, nessas interações entre os atores, se revertendo na codestruição de valor, que é definida como um declínio, né, no bem-estar de pelo menos um dos sistemas ou de pelo menos um dos atores. Como metodologia, né, o percurso metodológico, adotou-se o método de revisão sistemática de literatura, em que foi utilizado o protocolo PRISMA, e os artigos foram recuperados na base Web of Science. Então, conforme a imagem do protocolo PRISMA, né, inicialmente foram recuperados 115 trabalhos, e na última fase de inclusão, né, foram incluídos para revisão 38 artigos científicos. Resultados: o gráfico inicial apresenta a evolução de publicações por ano, sendo que em 2018 foi o primeiro a figurar a publicação, e o ano de 2021 foi o que apresentou o maior número de artigos publicados, refletindo que a temática em análise é recente e está em desenvolvimento. Na sequência, os dados serão apresentados, tendo em vista um enquadramento temático a partir de algumas abordagens. A primeira categoria é uma abordagem integrada para a cocriação e codestruição de valor. Apenas 3 trabalhos apresentaram uma discussão conjunta acerca dos conceitos de cocriação e codestruição de valor em serviços habilitados pela IA. Então, nestes artigos, reconheceu-se tanto a cocriação de valor como resultados positivos, a exemplo, como ofertas altamente personalizadas, que essas ofertas podem ser permitidas, né, pelas tecnologias de IA, e também foram apresentadas o lado, né, alguns pontos que resultam em codestruição de valor, né, causando, por exemplo, aborrecimentos ou por algumas falhas que as tecnologias possam apresentar. Em uma das publicações, os autores mencionaram que a experiência do cliente ela pode ser minimizada à medida que o contato social for reduzido. Em um dos trabalhos, foi sugerido o conceito de cocriação de valor ambivalente, né, nas interações habilitadas por IA, justamente por carregar os dois lados, né, o lado positivo e o lado negativo. Na sequência, a categoria abordagem direta para a cocriação de valor e indireta para a codestruição de valor. Então, nessa categoria foram abarcados principalmente os artigos que tratam de forma específica ou isolada a cocriação de valor, mas que indiretamente eles né, deixam evidente ali a presença com outros termos da codestruição. Então, eles são úteis também, pelo menos para indicar pesquisas acerca, né, desse lado negativo na formação de valor. E esses trabalhos, e a partir dessa categoria, verificou-se a necessidade de melhor compreensão e conceituação da cocriação de valor habilitada pela IA, a IA como recurso ou a IA como um ator não humano, e a IA ou como recurso ou como ator não humano, fazendo parte desses ecossistemas de serviços digitais. E, por último, uma discussão acerca do alinhamento e desalinhamento da formação de valor habilitada pela IA.
Na categoria abordagem indireta para a cocriação e codestruição de valor, foram enquadrados aqueles artigos que falam de experiências, né, que trataram sobre experiências de clientes usuários, por exemplo, em chatbots e assistentes de voz habilitados pela IA, mas que não discutem diretamente, né, os conceitos cocriação e codestruição. Mas mesmo sem discutir diretamente, eles contribuem com esses fenômenos, ou seja, com a discussão deles. Então, foi levantada uma agenda de pesquisa ampla e, no geral, verificou-se a necessidade de investigação aprofundada, tanto acerca da cocriação quanto da codestruição de valor nessas interações de serviços entre humanos e a IA. Considerações finais. Então, poucos artigos apresentaram uma abordagem direta para o conceito de codestruição de valor em interações habilitadas por IA, e a maior ênfase de investigação está associada ao conceito de cocriação de valor. De forma conjunta, né, a cocriação e a codestruição de valor nessas interações habilitadas pela IA é um tema quente para investigação e aprofundamento teórico-científico, e essa revisão ela tem como contribuição a investigação conjunta, né, dos conceitos cocriação e codestruição de valor. Na sequência são apresentadas as referências utilizadas na apresentação, e por fim eu deixo os nossos e-mails e o grupo de pesquisa, né, o LinceLab, do qual eu faço parte, e o Instagram. É isso, muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é... Carol, deixo mais contigo, né, porque faço parte aí do apoio. Gostaria só de esclarecer que a autora principal realmente é a Elaine, é a mais importante do trabalho, tá? É um ensaio para o processo de doutoramento dela, eu sou orientadora de doutorado dela, então estou aí como uma coadjuvante. A gente tem lido e estudado muito sobre destruição de valor, né? Essa parte eu tenho lido bastante, e ela sobre inteligência artificial, e aí a gente juntou os esforços. Queria parabenizar vocês pelo trabalho, pela revisão primorosa. E aí eu selecionei algumas coisas aqui que, assim, na parte de reconhecer o trabalho muito bom que vocês fizeram, né? A construção teórica que vocês fizeram para chegar na lacuna de pesquisa foi muito boa, porque às vezes a gente vem, eu vou fazer uma revisão sistemática do tema X, tá, mas por que isso é importante? Então, tipo, vocês foram fazendo esse afunilamento que eu achei que ficou muito legal. O protocolo de revisão sistemática também, levando em consideração o Prisma, foi muito rigoroso, e eu fiquei lá com o checklist do Prisma. Quando o trabalho está muito bem feito, a gente tem que ir nas minúcias, né? Então, eu abri lá o protocolo do Prisma para ir fazendo checagem, e realmente foi muito bom, parabéns. Eu queria comentar duas coisas. Só um momento aqui. A primeira é porque o trabalho ficou só no Web of Science, não ampliou para o Scopus, e eu acho que isso é uma coisa que é fácil de resolver, porque tem muita sobreposição dos trabalhos, né, das duas bases, e eu acho que se vocês quiserem ampliar essa revisão, acho que não vai dar um trabalho tão grande assim, mas pode acontecer de vocês terem deixado de lado algum trabalho que tenha sido importante, tá? E uma outra coisa, agora eu vou no detalhe do detalhe, tá? Eu queria perguntar, na revisão, pensando em risco de viés de uma revisão sistemática, como que vocês fizeram a revisão? As duas foram aceitando, na parte de aceitação, pelos critérios de aceitação, né? Depois que você faz aquela filtragem inicial. As duas foram checando os trabalhos ou foi uma só? E se foram as duas, em caso de divergência, de uma ter aceito e a outra não, como que vocês resolveram essa questão? Então, eram essas as minhas perguntas. O arcabouço de codestruição de valor, eu já venho há um bom tempo lendo, né? E hoje nós não temos ainda uma centena de trabalhos no mundo sobre
Codistribuição de valor, por incrível que pareça. Um tema realmente muito quente, né? Cocriação, sim, mas codistribuição, não. Até 2020 eram 60 trabalhos no mundo inteiro. Hoje não chegam ainda a 100. Ainda não chegam a 100, hoje, né? Então, essa parte eu estou muito aprofundada nela e a gente está... Tudo que sai no mundo a gente está captando, está conseguindo captar, né? As escalas que estão sendo criadas agora em 2022, a gente já tem, né? Então, assim, está bem avançado nessa parte. Mas na parte de inteligência artificial, aí foi mais com a Elaine mesmo, e ela tomou as decisões, né, Elaine? Isso, professora. Então, bom dia. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar participando do SEMEAD. É a segunda vez que eu participo e é sempre, né, tem um nível bem alto e nos engrandece muito. E eu agradeço, professora Caroline, os seus comentários. Eu acho que traz uma boa noção de, né, pela percepção de outras pessoas, de como está o nosso trabalho, né, inclusive até para uma fase adiante. Sobre a busca na Web of Science, enfim, foi uma decisão que tomamos, assim, eu acabei não citando, mas porque já há algumas indicações de se adotar a Web of Science por ela abarcar uma grande quantidade de artigos e pela qualidade dos artigos que estão nessa base, né, que às vezes acaba destoando de outras. Inicialmente, eu fiz a busca nas duas bases, na Web of Science e Scopus, e por incrível que pareça, eu li, assim, eu via o que estava duplicado, retirando os duplicados, eu li todos os trabalhos, mas não tinha nada que estivesse no Scopus que não estivesse na Web of Science que foi aceito, né? Então, e tinha muito trabalho no Scopus de uma qualidade, assim, da minha percepção, né? Eu não peguei ali os scores por algum indicador, mas aí a gente resolveu ficar só com a Web of Science por esse critério de que alguns autores já estão falando de uma qualidade superior. Mas eu entendo que faltou justificar isso, né? Eu não coloquei essas referências. Mas agora, já, até porque esse foi o meu primeiro trabalho, né? Um primeiro trabalho do meu projeto de tese, que direcionou meu projeto de tese. E agora eu também estou vendo a necessidade de adaptar esse estudo, porque eu só considerei até 2021, então já estamos no final de 2022, já temos novos trabalhos, né? Nesse ano de 2022, vários trabalhos publicados, então eu vou atualizar e vou reconsiderar a inclusão da base Scopus, tá? Pela dica, pela sugestão de vocês. A gente tem... sobre a atualização da base, Caroline e demais colegas presentes, a gente tem tentado monitorar mesmo tudo, até o dia da defesa do doutorando. Então, assim, Elaine vai defender em 2024, não é, Elaine? Eu acho. Isso. É a data final da tese dela. Eu quero que a tese da Elaine cite artigos até 2024 sobre esse objeto. Entende? Então, assim, não parar nunca. Foi feito esse trabalho aqui com o levantamento até 2021, mas a gente já quer 22, e a gente já está juntando 22. Então, eu acho que, para uma tese de doutorado, para a gente ter uma contribuição efetiva, é importante que o aluno não pare de fazer a revisão sistemática e ampliá-la até o mês da defesa dele. Eu acho que, aí sim, você pode dizer, está clara aqui a originalidade e a contribuição. Então, eu tenho aperreado, como se diz lá na minha terra, Sergipe, os meus orientandos para isso, sabe? E a Elaine já está fazendo a junção já do que está acontecendo em 2022, já está juntando esse corpus e trazendo já para a base. Fechando o microfone, Elaine. E aí, sobre essa questão da validação, né, que a professora Caroline comentou, sobre a inclusão dos artigos, né, por exemplo, confirmação da professora Josivane, enfim, aconteceu como a professora comentou, né, mais com esse olhar para a codestruição e cocriação. A gente teve até uma dificuldade de encontrar, acho que isso ficou claro no trabalho, artigos que focassem mais em codestruição, então são apenas 3 trabalhos falaram em codestruição, e a maioria sobre cocriação, e além disso a gente ainda incluiu, né, experiência do cliente, para pegar esses trabalhos que fazem análise dessa relação, por exemplo, da relação da IA né, entre o cliente e o provedor, como intermediário, né, por exemplo, usando chatbots ou assistentes virtuais. Então, assim, a gente tentou ao máximo incluir trabalhos que ajudassem de alguma maneira a contribuir com o fenômeno, né? E nesse sentido a gente não fez, né, professora, assim,
fazer esse critério mesmo de validação, mas eu acho que é algo que a gente pode seguir agora nessa atualização. Inclusive, ontem, assistindo um workshop sobre desenvolvimento de revisões sistemáticas, né, com a utilização do MaxQDA, há a possibilidade de fazer isso pelo software, né? Então tem uma facilidade, e aí os professores orientaram bem essa questão da validação por todos os autores, né? Então eu agradeço também, eu acho que é uma pergunta que orienta a continuidade do trabalho, tá? Eu agradeço, professora. Acho que é isso. Isso, o nosso tempo acabou aqui para a discussão desse trabalho, então agradeço, Elaine e Josivânia, pelo trabalho. Eu confesso que, enquanto eu estava lendo o trabalho de vocês, eu às vezes fazia uma anotação, falava, nossa, isso aqui não foi discutido. Daí eu lia um pouquinho para baixo, não, tá lá a resposta daquilo. Então eu ia lá e apagava a minha anotação. Então foi muito bem construída a revisão de vocês, parabéns, tá? Agora a gente tem um momento para discussão geral até às 10 horas, então agora o tempo é mais livre e eu vou passar para a professora Josivânia. Uhum. Eu acho que vocês podem usar essa na lista de participantes. Se vocês clicarem nela, tem 3 pontinhos ao lado, não sei se aparece para vocês. Na verdade, em reações. Aparece ali levantar a mão, vocês podem usar esse recurso. O software vai fazer automaticamente a filinha aqui de quem levantou a mão primeiro e depois, e a gente vai chamando. Então, quem gostaria de iniciar? Aí no reactions, gente, ou reações, vocês podem colocar levantar a mão. Acho que até agora ninguém ainda levantou a mão. A Caroline está colocando já um link no chat para que vocês avaliem essa sessão, por gentileza, isso é importante para a organização do evento. Tem também outro link para network, né? Mas, por enquanto, Caroline, ninguém levantou a mão. Não sei se alguém... Oi. Se ninguém tiver... a Elaine, depois eu comento o que eu ia falar. Não, eu acho que assim, o meu comentário é mais assim, que ao ler os trabalhos eu tentei buscar afinidade com o meu, né? E aí eu encontrei isso, deixa eu só pegar minhas anotações rapidamente. No trabalho sobre antecedentes da vulnerabilidade do consumidor, uma revisão sistemática, eu não sei se Rômulo, né, Rômulo? Se você percebeu isso, mas eu acho que tem uma relação aí dos nossos trabalhos, né? Quando você levanta esses antecedentes, porque a gente percebe a codestruição de valor também ali determinada por alguma vulnerabilidade, né? Porque a codestruição ela vem da integração de recursos, né? De ambos os atores. Então, quando você já vem com uma vulnerabilidade de algum deles, você percebe que essa codestruição, pelas leituras, né? Lógico, você percebe que essa codestruição ela tende a ser maior. Então, quando você coloca ali, né, esses antecedentes, por exemplo, eu percebo, no caso, para estudar a codestruição, então, quando um ator, ele tem um acesso a dispositivos limitado, ele tem uma internet limitada, ele não entende bem como manusear, como acessar, isso, né, leva a gente a compreender que vai ter uma codestruição maior nesse processo, por exemplo, no caso da minha pesquisa de interação, né, do usuário com a IA. E sobre o trabalho da Ana Cláudia, né, eu gostei muito, Ana Cláudia, do seu trabalho, né, sobre a sua temática, e achei interessante você levantar, você fez um quadro, né, com alguns insights, detalhamento, e você fez enfim, eu acho que até como umas sugestões ali, né, para vários públicos, né, então considerando a sociedade, né, e o impacto na gestão pública. E aí, até na minha qualificação, o professor da Bahia, ele comentou sobre o quanto que essas plataformas tipo Airbnb, eles estão causando um problema social, né? Então, eles estão afastando, por exemplo, os moradores dos centros, das regiões mais centrais, por exemplo, de Salvador, estão expulsando. Isso vem acontecendo em vários lugares do mundo, né? Por exemplo, assim, isso faz muito tempo que eu li, não sei se procede ainda, mas na Holanda, o Airbnb havia sido banido, pelo menos enquanto não houvesse uma aprovação de legislação, né?
Então, eu vejo também como espaço, eu até fiquei pensando, eu daria para estudar também a codestruição indireta, né, desses fenômenos de uso de economia compartilhada, de plataforma compartilhada, porque, assim como eles têm pontos positivos, né, resultados positivos, eles também eles trazem, né, esse lado negativo, que é prejudicial para algum ator social. Sim. Mas é isso, tá? A codestruição de valor, Elaine, bem lembrado, ela é muito estudada nesses pouquíssimos, que não passam de uma centena de trabalho existente hoje no mundo sobre codestruição de valor. O Airbnb é uma das plataformas mais estudadas sobre problemas com codestruição de valor na interação ali entre o dono do imóvel e o hóspede, né? Vi vários estudos. Sim, professor, sobre isso. justamente, né, usando aí o setor de hospitalidade e turismo, né, que é o setor que, assim, é o segmento que mais tem pesquisas, né, sobre codestruição. Mais tem, desculpa. Não sei se mais alguém gostaria de comentar algum trabalho de outros colegas. Marcelo? Eu gostaria de pegar o gancho disso que a Elaine falou agora e levar também, e aí falando do trabalho da Ana Cláudia, e levar para outros elementos. Então, por exemplo, as plataformas, os consumos compartilhados, né, de alguma coisa. Pensem isso, a gente falou de Airbnb aqui, né? Mas vamos falar de Uber, vamos falar de Spotify, e aí a gente pode chegar numa questão de um título bastante interessante de pesquisa, que é: o compartilhado é sustentável? Ponto de interrogação. Porque para quem? Outro ponto de interrogação. Porque então a gente está vendo talvez a visão de um usuário, mas não está vendo o impacto de todo o resto, que aí pode ser os moradores de uma região, pode ser um serviço já estabelecido, como o caso do Uber, que era os serviços de táxis das regiões, os serviços de plataforma streaming, que é uma plataforma compartilhada, que são os compositores de músicas que não estavam ganhando para compartilhar os seus trabalhos ali. Então, a gente tem alguns vieses e eu penso que a ótica desses atores sobre esse consumo sustentável acaba sendo algo bastante interessante. Fico à disposição para quem quiser, porque eu estou aqui pelo lado da sustentabilidade, né? Mas eu fico à disposição aí para a gente discutir isso, levantando outras óticas. Acredito que eu estou falando pelo Falcão também aqui, porque o Falcão vai junto comigo nessa, tenho certeza. Certeza absoluta, né? A gente fala muito pelo aspecto positivo, mas se a gente começa realmente a analisar, inclusive relações de trabalho, né? Como é que isso funciona, questões tributárias, né? Então, tem muita coisa para ser discutida. Porque se a gente for levar ao pé o conceito ali de consumo, o consumo consciente, o consumo, esse não é um consumo, ele não é um consumo que ele é sustentável. Ele não é um consumo sustentável porque alguém nesse elo está perdendo. Né? Então, para outras gerações, isso acaba tendo algum tipo de impacto, né? Que não seja nosso, mas seja de alguém envolvido nesse processo. Alguém mais gostaria de... Temos aqui o professor Nélzio Abreu, um grande nome aí, um grande especialista nessa Transformative Services Research, né? Alguém que estuda vulnerabilidade, codestruição de valor. Professor Nélzio, uma honra tê-lo aqui. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Eu peço desculpas que eu estava moderando outra sessão, então a semana começou na terça com o consórcio, então eu agradeço a Josivânia pela parceria de sempre. Parabenizo a todos, atores, autoras, pelos trabalhos, especialmente enviado aí para a linha de marketing, então, marketing sociedade especificamente, a linha que eu estou na liderança, então agradeço a todos vocês, parabenizo e desejo muito sucesso. Estou vendo o Rômulo aqui, que a gente é aqui de Campina Grande, então
Romulo, Cláudia, os outros colegas aí, obrigado aí pela parceria, sucesso para vocês. Desculpa, eu realmente não consegui entrar antes, mas quero aqui só parabenizar e sucesso para vocês. Obrigado, Josivânia, sucesso aí. Obrigado mesmo. Um abraço, obrigada. Caroline, eu acho que eu retorno a palavra para você, não sei se mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário, ou você, fique à vontade. O Rômulo está com a mão levantada? Ah, é verdade, não estava vendo aqui, Rômulo, desculpa. Queria saudar aqui o professor Nélzio, né, que foi um dos grandes professores que contribuíram para que esse trabalho tivesse aí no seminário também. Ele estava presente na minha banca de qualificação da dissertação, e esse artigo é fruto também da dissertação, como eu já tinha dito aqui a vocês, né? E assim, as contribuições deles foram de grande revalia, né, para a construção desse artigo. E aí também já puxando o gancho para a Elaine, né? Elaine, vamos fazer uma parceria aí, fazer a parceria de vulnerabilidade do consumidor e co-destruição, acho que vai sair uma coisa boa aí. E sim, outra coisa, eu acho que, por exemplo, eu estou trabalhando no meu segundo artigo sobre a perspectiva dos deficientes visuais. Eu tenho rodado a Paraíba aqui quase inteira para poder coletar os dados. Agora, nesse momento agora, eu estou em Sousa, na Paraíba, já para fazer também a coleta de dados aqui também dos deficientes visuais. Já fui para João Pessoa, em Campinas, em Esperança. Então, assim, eu estou rodando a Paraíba toda. E graças a Deus, tenho conseguido um número até expressivo para o público, né? Até o momento agora já estou com 280 respondentes só de deficientes visuais, né? E aí eu até fiquei pensando, né, cara, a gente podia fazer uma parceria, por exemplo, da Codestruição, e já poderia, sei lá, inserir alguma escala já nessa amostra, e eu colocaria, já que eu já estou nesse meio termo de entrevista, de respondentes de questionário, eu já tenho acesso a esse pessoal, então a gente poderia pensar alguma coisa assim nesse sentido. Com certeza, você está dando ideias, hein, Rômulo? Coloque seu e-mail aqui no chat. Muito bom, né, professora? Eu vi que temos ainda, Carol, Roberto e o professor Nélzio também, os dois com a mão levantada aqui. Roberto. Oi, desculpa, estava tentando tirar aqui. Primeiro, só dar as boas-vindas ao professor Andrés também, está na sala. Professor, bom te ver, faz tempo que não te vejo. Uma pequena contribuição para a Ana Cláudia, um comentário que eu tinha marcado aqui, eu ia deixar passar, mas eu acho que essas oportunidades a gente deve tentar contribuir. Eu recentemente assisti uma palestra do professor Justin Pohl, né, ele é editor-chefe do International Journal of Consumer Studies, e ele estava fazendo vários comentários sobre revisões sistemáticas da literatura, e uma coisa que ele defendeu muito, ele disse que inclusive é motivo para ele rejeitar, né, rejeição sumária, quando você não defende adequadamente a seleção dos periódicos, a seleção dos journals. Num momento no seu artigo você só menciona, a gente pegou os melhores journals, né, mas você não traz um parâmetro claro, o que você quer dizer com os melhores, né? Então, talvez só um critério que evidencie, né, isso pode te ajudar a evitar uma rejeição ou uma crítica de algum editor. Era isso. Obrigado. Professor Nélzio. Obrigado. Já rapidinho, o André está aqui embaixo. Não, André, obrigado. Prazer em ver o professor. A gente se encontrar semeado, agora só virtualmente. Só uma ponderação, Rômulo. Você já esteve aqui no Instituto Cegos, aqui em João Pessoa e na FUNAD? Estive somente no Instituto dos Cegos. Na FUNAD, eu ainda não consegui acesso devido à grande burocratização. Tá. Mas no Instituto dos Cegos, aí, João Pessoa, eu já tive. Tá, porque tem o trabalho do Pedro, a dissertação do Pedro foi justamente no Instituto. Ele foi voluntário, a gente usou a TCR, né? Ele trabalhou no Instituto, foi um estudo Quali, e ele foi voluntário por 1 ano no Instituto do Cego, onde a gente fez a dissertação. Pedro Coelho, é uma dissertação que você pode ter acesso depois, tá bom? E se você quiser, depois eu te passo a dissertação e o artigo dele também, tá bom? Pronto, perfeito. Porque não sei, mas é uma coisa que eu estou trabalhando há bastante tempo, com consumidores vulneráveis, né? Então, cadeirante, eu estou com
a tese agora, que até a Josivânia participou da qualificação, infelizmente não participou da defesa, da Gabriela, inclusive é de Campina Grande, tratando justamente aí a questão da cocriação com a distribuição de serviços na TSR, e agora a gente está com o Carlos Cunha, que também é de Campina Grande, aí, com a questão da codistribuição de valor, nessa perspectiva. Tá bom? É só a gente trabalhar aí. Perfeito. E, Elaine, Zol, Carol, como é que está nosso tempo? A gente só tem mais 5 minutos. Eu vou pedir licença para a Elaine. Eu queria comentar uma coisa em função do que o Roberto falou. E eu queria cumprimentar também, novamente, o professor Andrés. O professor Andrés estuda a vulnerabilidade de consumidores, então é um tema que tem super a ver aqui com tudo que a gente discutiu hoje. Então, bem-vindo, professor. E bem-vindo também, professor Nelson, que eu tive a oportunidade de acompanhar as sessões suas de moderação no SEMEAD ano passado e foi muito enriquecedor. Pessoal, uma coisa que eu queria trazer, que eu anotei, sobre revisões sistemáticas, que eu acho que cada vez mais para a gente conseguir... Revisão sistemática dá um trabalho gigantesco, assim, é muito difícil fazer uma boa revisão. E uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, não sei se vocês conhecem, tem uma plataforma que é para registro de revisões sistemáticas, que é Prospero. O pessoal da área da saúde usa bastante Prospero, mas o que você ganha registrando a sua revisão sistemática lá é que você consegue ver se outros grupos de pesquisa estão fazendo revisões sistemáticas no mesmo tema que o seu. Então, sei lá, daqui a pouco tem alguém já fazendo de cocriação e codestruição. Poxa, mas será que vale a pena eu fazer nesse mesmo recorte, né? Então, isso acho que é uma dica legal. E eu queria enaltecer mais uma vez o protocolo do Prisma também, que eu acho que é muito importante a gente seguir um protocolo rigoroso, porque se você deixa de tomar algumas decisões importantes no início da sua revisão, você não consegue mais consertar isso, dependendo do que você for fazer. Então, eu acho muito legal a gente seguir de maneira bem rigorosa. O Prisma, eu acho que é uma coisa muito legal para a nossa área de ciências sociais aplicadas. Tem um outro manual, que é do Cochrane, que é também mais área da saúde. Aí a gente tem algumas coisas que a gente não consegue trazer para a nossa área, porque são muito específicas de lá, mas eu acho que também vale a pena. Eles têm um manual gigantesco de revisão sistemática, uma plataforma que só publica revisão sistemática e meta-análise, né? Então, eles são bastante rigorosos. Eu acho que vale a pena trazer de lá também. E como software para filtragem de artigos para revisão sistemática, eu não sei o que vocês usam, mas o que eu uso é o Start, que é um software gratuito que permite você colocar os trabalhos de várias bases. Você não consegue fazer a mesma coisa de bibliometria que um dos trabalhos fez com o VozViewer, né? Isso não consegue, tem que depois transferir para lá quando você filtrar os artigos. Mas é uma plataforma bem legal para você julgar se você vai aceitar ou não, você consegue inserir critérios de qualidade na filtragem também. Então, se alguém tiver um outro software também, eu vi que tinha um workshop no SEMEAD a respeito, eu acabei não assistindo. Então, essas seriam as minhas contribuições de revisão sistemática. E aí eu passo a palavra para a professora Josivânia, a gente já está no final do nosso tempo, e agradeço a todos pelas brilhantes discussões que a gente teve nessa manhã. Minha palavra final é, primeiro, parabenizar a todos os trabalhos, dizer, professor Nelson, que são temas quentes, né? Podemos chamar de temas quentes, todos os que vêm sendo tratados sobre marketing e sociedade aqui nessa sessão. Foi muito proveitosa, as pessoas puderam contribuir bastante com os trabalhos dos colegas, acho que esse é o propósito de um congresso, de um evento, é que vocês possam avançar, que todos possamos, né, avançar com os nossos trabalhos a partir desses feedbacks para submeter os trabalhos a periódicos. Então, parabenizar a organização, agradecer muito a Caroline, que foi impecável na condução, na organização do tempo dos trabalhos e nas contribuições como debatedora também, né? As indicações de ferramentas que ela tem colocado. Então, foi uma sessão muito rica, me sinto muito honrada de estar aqui.
fazendo parte. Foi um prazer conhecer todos os colegas. Coloquei meu e-mail aqui, o da Elaine também, o @Lincilab, que é o nosso grupo de pesquisa. Peguei os e-mails dos colegas que colocaram aqui, se os demais quiserem colocar também seus e-mails aqui, podem colocar. Relembrando aquilo que a Carol falou sobre a importância de avaliar agora essa sessão, que está, esse link já está aí, também no chat, né? As pessoas estão colocando aqui os e-mails, eu vou pegar esses e-mails também, estou copiando, e no mais agradecer. Se o coordenador do tema no evento quiser dar uma palavra final e encerrar o evento, fique à vontade, professor Nélsio. Agradeço e parabenizo a vocês. Excelente pesquisa para todos vocês. Obrigado, Josivane, parabéns a todos e muito sucesso para todos. Obrigado mesmo. Muito obrigada a todos. Então, podemos declarar encerrada a sessão, não é, Caroline? Obrigada. Obrigada, professora Josivânia, pelas suas excelentes contribuições. Eu percebi que a gente ficou muito em sintonia nas perguntas. Perfeito. Parece que a gente se reuniu antes, Sim, mas a gente parece. não se reuniu, gente. Verdade. Muito obrigada. Se vocês puderem avaliar a sessão, agradeço. E bom evento para todos. Obrigada, pessoal. Um abraço, gente. Tchau, tchau.